Hoje nós estamos aqui para analisar o HSML11, esse fundo imobiliário de tijolo que, na minha opinião, está se tornando aí um dos melhores fundos imobiliários de tijolo que a gente tem no mercado. HSML que começou lá atrás, muito pequeno, uma grande alavancagem, aos poucos vem conquistando seu espaço aí no mercado e se mostrando um fundo que tem um futuro gigantesco pela frente. Hoje a gente vai analisar ele para entender tudo que vem acontecendo dentro desse fundo e para ver quais são as novidades desse mês. Então, pessoal, vamos deixar de enrolação e vamos começar. HSML hoje custando R$ 93,10, um dividend yield na casa dos 9,84%, dividend yield muito alto para fundo de tijolo, tá, pessoal? E nos últimos meses aí o fundo acumula uma valorização de 43% e a gente vê que aí no último mês ele valorizou um pouquinho, tá? A gente vê, olha só, antes ficava entre 91, chegou até quase R$100 aí e agora vem sofrendo uma correção, tá? A gente vê o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo valorizou muito, cara, praticamente uma valorização de 40% de 2021 para cá. A gente sabe que período antes da pandemia ele não se deu muito bem. Hoje eu gosto de dividir esse gráfico aqui em 3 momentos, tá, pessoal? Pré-pandemia e pós, né? Auge de pandemia, final de 2020 ali. E aqui esse período aqui de 2021, tá? Pós aí, muitas abre, fecha. E aí digo que agora esse período pós-pandemia de fato, tá? Que é aqui, ó. Esse espaço aqui eu digo que foi o período da... A gente pode dizer assim que pós-pandemia mesmo, 2023, tá? Até 2022 a gente tinha alguns dilemas e tal. Mas assim, pós-pandemia a gente teve um crescimento muito alto. Então, período de queda, lateralização e agora de alta. E agora o fundo vem sofrendo essa correção que é normal, tá? Lembrando que muito dessa correção é por causa do momento atual de macroeconômico que a gente vive, tá? A gente tem recentemente aí o Banco Central deixando de cortar a taxa de juros, então assim, é um momento muito complicado mesmo pro Brasil. O valor justo dele é R$ 95,79, tem um patrimônio de quase 2 bilhões aí, então o fundo cresceu bastante de tamanho nos últimos anos. O VP dele 0,97, hoje 3% de desconto, tem um bom valor em caixa aí, e hoje são quase 200 mil cotistas, uma liquidez de 4 milhões. E o dividendo, né? Praticamente desde fevereiro começou a pagar esses 80 centavos e vem pagando muito bem, tá, galera? A gente vê, ó, como que o fundo aumentou bastante o dividendo, tá? A gente agrupa pro ano, essa mudança é clara, olha só. Não pagava cerca de 4 centavos em 2020 e pagou 8,86 em 2023. Então, assim, muita evolução aí no fundo, tá? Uma coisa que eu queria mostrar com vocês é essa evolução do patrimônio líquido, tá? Começou ali 2019 com 600 milhões, depois 1 milhão e agora quase 2 bilhões. E aqui uma coisa bem interessante que saiu agora no dia 19. Foi um fato relevante formando aí. O fundo tá comprando um deck parking, que é basicamente um estacionamento, tá? Que aí adjacente ao shopping Uberaba, que é um shopping que o fundo tem aí no portfólio. São cerca de 632 vagas adicionais que vão trazer aí pro shopping, tá, galera? Então é bem interessante, um valor de 44 milhões, tá? E aqui ele fala que tem aí o projeto dividido em 3 fases, tem uma possível 4ª fase aí, então assim, bem interessante, tá? Que aí a gente fala um pouquinho do Uberaba Shopping, né? PL total 25 mil metros quadrados, e aí depois tem um supermercado também, tem a fase 1, as próximas fases, e a BL após a oferta, a ideia é o potencial, né, de ABL, que são 46 mil metros quadrados. Então, assim, o fundo praticamente dobrar de tamanho. A gente vê também o crescimento do NOI, hoje em 26,3, olha só. Então, assim, bem interessante mesmo, tá? Aqui ele mostra um pouco, olha só, o deck parking. Então o fundo vai ganhar muito com isso aqui, tá, galera? Então a HSI se movimentando bastante para gerenciar aí. Vamos lá, vamos no relatório aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver o que tem de interessante esse mês. Sempre destaco com vocês aqui a taxa de administração do fundo e a taxa de performance, tá bom? O fundo acaba cobrando. Aqui ele sempre traz esses destaques, né? Que é o único fundo de shopping em posição majoritária. Eu sempre comento isso, que é muito interessante, tá? É o único fundo de shopping que a gente tem hoje que ele é dono da maior de todos os seus imóveis. Então assim, ele tem mais de 50% de todos os seus imóveis. Isso é muito interessante, tá? Aqui eles falam um pouquinho da última reunião do Copom que teve um corte de 0,25 e tal. Mas assim, a gente sabe que esse corte não aconteceu. Então a gente tem que aguardar para ver a cena dos próximos capítulos, tá? Fato interessante que na questão operacional, esse mês a gente teve uma variação de NOI de 20% em comparação a 2023, tá? E olha que interessante, todos os shoppings apresentaram variação percentual do NOI no mês de abril superiores a 2 dígitos à frente do mesmo período de 2023. Então assim, Shopping Grande Viana, 31%. Shopping Tucuruvi, olha só o Tucuruvi, hein? Querendo 26%, Via Verde 21%, Pátio Maceió 21%, Uberaba Shopping 18%, Super Shopping 15% e Shopping Parada Salvador mais 11%. Bom, pessoal, isso aqui é cenário do que? Primeiro, boa administração do fundo. Hoje a HSI faz um trabalho excelente aqui, tá?
até mesmo no Tucuruvi, que não era um shopping que... É um shopping, na verdade, que dá muita dor de cabeça pra eles, mas eles tentam fazer mudanças e parece que tá sendo bem positivo. Mas no geral também, essa variação positiva de Nioh aí é muito do momento que a gente vive, tá, galera? A gente tem um momento assim que existe muito consumo no Brasil, tá? Tem muito dinheiro rodando no mercado. Até por isso que o Central deu uma reduzida no corte da taxa de juros, tá? Porque se continuasse cortando essa taxa de juros, a gente ia ter a inflação subindo de novo. Porque a gente, querendo ou não, o consumo tá muito aquecido ainda no Brasil. E aí eu poderia explicar aqui pra vocês por vários motivos, assim, por que o consumo tá aquecido. Mas a primeira coisa não é porque isso é mérito do governo ou algo do tipo, tá? É algo natural que acontece quando a gente tem esses cortes de taxa de juros. É normal que a gente comece a ter mais dinheiro circulando no mercado e o consumo aumenta e isso é natural, tá bom? Também considerando as vendas combinadas aí de março e abril, tá? Crescimento aí de anual de 6%. Então, no geral, assim, fundo voando alto aí, né? Tudo mais. Ele fala de também outro fato relevante que teve, que eles adquiriram o complexo, né, do Shopping Uberaba, foi o que eu mostrei lá pra vocês. Valor de 41 milhões aí e tudo mais. Assim, o fundo investindo bastante no Uberaba Shopping. Outra coisa que a gente tem, quarta emissão de cotas, tá? 16/5 aí. Já foi há um bom tempinho, mas tá rolando. E a oferta é restrita a investidores profissionais, tá? E atuais cotistas. E eles querem captar 199 milhões aí. Podendo chegar até 300 milhões, tá? Então assim, fundo muito movimentado, comprando imóveis aí, emitindo, bem interessante. Tá, galera, resultado de maio, receita imobiliária, o fundo teve 18 milhões de receita, teve também uma receita financeira aí. E aí despesa, né, galera? Fundo que perde muito dinheiro aí de taxa de despesa financeira, tá? Isso é algo que é um bom tempo já bato na Atleca e tudo mais. Por exemplo, esse ano já foram 30 milhões e só de despesa financeira, mas a tendência é que com o tempo o fundo vá quitando essa alavancagem, então vá trazendo mais. Mas, assim, o fundo gerou 68 centavos, então, e teve que usar 12 centavos aí para poder entregar. Mas o fato interessante é que o fundo ainda tem 1 centavo de reserva. Então, assim, acredito que até o final do ano o fundo consiga manter esse patamar de distribuição aí. Então é interessante que o fundo aproveite mesmo para realizar a emissão, aproveite para quitar algumas alavancagens, para ele poder tentar ficar mais tranquilo aí, tá bom, pessoal? Como eu falei, a projeção até novembro é ficar entre 80 centavos e 82. A liquidez do fundo esse ano aumentou bastante, tá? E aqui as obrigações, né? Seria interessante se o fundo tasse essas alavancagens aqui, ó, CDI. Eu acredito que essa emissão para isso mesmo, que o fundo quer captar cerca de 200 milhões, a gente já vê que a ideia mesmo é quitar essas alavancagens CDI, o que vai ajudar muito o fundo, tá? Hoje o fundo também tem um bom valor em caixa, o que também pode ajudar demais. Então assim, galera, emitindo, podendo quitar essas operações que são mais altas, cara, já vai ser bem interessante. E, por exemplo, se o fundo quitando algumas obrigações aí e conseguindo mais uns... Bom, hoje a gente tem 4 milhões de despesa financeira. Se quitar metade dessas obrigações aí, 2 milhões a mais, já daria pro fundo respirar um pouquinho mais, tá, galera? Então assim, espero que eles consigam aí, vamos ver o que eles vão fazer com esse dinheiro, vai ser bem interessante. Aqui os KPIs, eles falam um pouquinho, vamos mais diretamente aqui. As vendas esse ano, em abril, né, no caso, tiveram uma variação de 1% a mais em comparação a 2023. O NOI teve a variação de 20%, tá? De ocupação diminuiu. Na adimplência hoje, 2,6, tá? E a taxa de ocupação 95,1. Vamos ver se o fundo consegue aumentar essa taxa nos próximos meses, vamos ver se vai dar. Aqui a gente tem, né, a composição de renda. A maior parte da receita dele vem de aluguel, né, que é a parte de aluguel mínimo e tudo mais. Na composição da NOI, o maior NOI dele hoje é o Shopping Metrô Tucuruvi, tá? E em vendas também o Metrô Tucuruvi bem altinho, tá? Junto com o Pátio Maceió. Aqui o portfólio, como eu falei pra vocês, tá? Olha só a participação do fundo, 70%, 51%, 58%, 96%, 100%. Então assim, ele é dono de tudo, né? Bem espalhado pelo Brasil, tem shopping até lá no Acre, bem interessante isso aqui. Outro fato interessante, caso você queira ver um 360 do shopping aí, ó, só entrar nesses vídeos. E vamos lá, vamos agora por cada shopping. Shopping Pátio Maceió, 52 milhões de reais em vendas esse mês, aumento de 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E o NOI, uma variação de 21%, então resultado muito positivo esse mês. Shopping Grande Viana, em relação à venda, teve uma queda, tá? Cerca de menos 4%. Porém, a NOI tem uma variação bem positiva aí de 31%, tá? Super Shopping Osasco,
Teve uma queda nas vendas também, cerca de 6%, mas, por exemplo, teve uma variação positiva aí. E aqui o Shopping Metrô Tucuruvi, que é o shopping mais problemático que a gente tem hoje no portfólio, diminuição das vendas de 8% e uma valorização aí, quer dizer, um NO aí de 26%. Tudo isso comparado a 2023, tá? Então, a gente vê que as vendas em São Paulo não estão muito fortes. O que ele fala, né? Que a gestão continua investindo aí na consolidação do shopping como referência e lazer de gastronomia da região. E estão replicando a mesma estratégia que eles utilizaram no Super Shopping Osasco e no Grande Viana, que deram muito certo, tá? Então assim, a ideia deles é redes de gastronomia fortes, como por exemplo, a gente tem Outback, Coco Bambu. Então assim, é uma ideia de trazer mais qualidade, porque você vai trazer um público maior e um público mais qualificado também para o shopping. É bem interessante essa estratégia. Até o momento aí, nos outros deram certo. Vamos ver se aqui vai dar certo também. Shopping Via Verde, total de vendas aí 30 milhões, um aumento de 6% em relação ao ano passado. E o NO aí uma variação aí de 21%, tá? Shopping Paralela, lá em Salvador, 52 milhões de vendas, um aumento de 13% nas vendas também. E o NO aí um aumento de 11% também comparado ao mesmo período do ano passado. Shopping Uberaba, esse mês teve 35 milhões de vendas, uma queda de 5% aí comparado ao ano passado. E o NO de 18%, tá? Fato interessante é que a variação de NO em comparação a 2023 em junho foi de 40%, bizarro mesmo. Eles comentam que o fundo tem um potencial muito grande de crescimento aí no curto prazo. E aqui eles falam lá do complexo que foi adquirido, tá, galera? O complexo é esse daqui, ó. Se eu consigo dar um zoom pra vocês. É isso aqui que eles adquiriram em maio, tá? E agora em junho eles adquiriram isso daqui. Então assim, a gente vê uma expansão bem grande. O fundo vai ficar cada vez maior, né? E aqui, galera, tem um glossário, tá? Tem muitas informações aqui que eu falo, por exemplo, aluguel mínimo, tá? Aluguel percentual, mal mídia, tá? Então assim, tem várias coisas. NOI, que é muito importante, que é o Net Operating Income, que é o resultado operacional líquido. Então, tipo, é o resultado que dá depois de tirar todas as despesas. Então assim, a gente vê cada vez mais esses fundos, esses shoppings tendo NOI positivos, é um ganho muito grande pro fundo, tá, galera? Mostra que eles estão tendo um lucro muito bom. Então assim, pessoal, o HCML segue sendo um ótimo fundo de shopping. A gente vê que os resultados são melhores, apesar de lá em São Paulo as vendas terem caído um pouco. O NOI do fundo continua variando positivamente em relação ao ano passado. Isso é muito bom, tá? Vamos continuar acompanhando, vamos ver o que o fundo vai trazer aí para os próximos meses. Mas ele segue investindo bem aí nos shoppings que ele tem no portfólio e tudo mais. Tem que tentar quitar um pouquinho dessa alavancagem e aproveitar também esse momento aí para realizar algumas emissões e conseguir captar bastante recursos para esse fundo poder crescer. No geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!